Olá, queridos amigos, companheiros de estudo. Muita alegria podermos nos reunir em mais um momento de leitura, de reflexão em torno dessa playlist do livro Boa Nova, que tanto conhecimento traz a todos nós, reflexões profundas, trazidas pelo autor espiritual Humberto de Campos. Precisamos sempre recordar, essa autoria espiritual para agradecer a Deus, a esse Espírito, e também ao médium querido pelo seu trabalho na sua psicografia, Francisco Cândido Xavier. São obras notáveis, que podemos ler uma, duas, três, inúmeras vezes, e cada vez mais iremos aprender mais alguma coisa. Assim percebemos que o nosso poder de absorção ainda é pequeno. Por isso a necessidade de releituras, por isso a necessidade de se estudar com um pouquinho mais de calma, para poder, de uma certa maneira, abranger um conteúdo não extenso, mas, digamos, profundo. Dessa maneira, como sempre, rogamos a Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, as bênçãos da paz, da brandura, do entendimento, das luzes necessárias à compreensão, e que essas mensagens, que esses estudos fiquem fixados na nossa mente e coração para serem usadas nos momentos de necessidade, nos momentos similares que encontraremos nas nossas vidas de relacionamento. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 7, a luta contra o mal. Colocamos 7.1, dividindo a lição em duas partes, porque trata-se também de um conteúdo amplo. Colocamos aqui uma fonte bibliográfica, também o Livro dos Espíritos, a partir da questão 459. Então vamos fazer a leitura, e alguns parágrafos aqui do livro Boa Nova. O autor nos diz assim: de todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção, segundo o sentido exato da expressão. Era ele o adversário do bem, simbolizando o termo, dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultam o acesso das almas à aceitação da Boa Nova, e todos os homens de vida perversa que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homem, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsidiados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos. Certo dia em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida, a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato, ao anoitecer, na presença confortadora do Messias,
foi possível à infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhe transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos, para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade suas ideias íntimas. Então, vejamos aqui, né? O que ele queria, né? O que Tadeu estava querendo. Na realidade, ele estava ali imaginando o que a gente chamaria, né, de um paredão, de vez de ser um paredão de fuzilamento, um paredão de desobsessão, né? Aproximação de todos os inimigos, colocasse assim, junto à autoridade, Jesus, com aquela autoridade dele, convertesse todos a um tempo, a uma modificação, né? Ou então, por que Jesus então não transmitia a ele e aos outros esse poder de expulsar? Por que nós não podemos transmitir ao outro, né, uma determinada faculdade, um determinado dom? Imagina, se a gente pudesse, como seria bom, né? A gente pegaria umas pessoas que a gente ama, a gente ia juntar cabeça com cabeça ali e tentar passar alguma coisa. Mas a gente sabe que cada um vai ter que realizar as suas próprias conquistas. Então, ele já deixa aqui claro, né, no texto, que ele ficava muito condoído com essas cenas dolorosas, né? Naquela época a palavra diabo era compreendida como adversário do bem. Então aquela concepção que mais tarde foi dada, nessa época não existia. Então era apenas um adversário do bem. E é uma cena realmente dolorosa assistir uma pessoa quando ela está sob, né, a ação de um processo obsessivo. É muito triste você assistir essa cena de uma pessoa subjugada. É doloroso, né? É muito doloroso. O que fazer para ajudar? Como melhor socorrer? Mas iniciaremos aqui no Livro dos Espíritos com uma pergunta de Kardec, que é a 459, que ele pergunta aos espíritos se influem eles em nossos pensamentos e nossos atos, né? Os espíritos influem. Ele responde, a falante espiritual respondeu a Kardec: muito mais que imaginais, influi a tal ponto que ordinários são eles que vos dirigem. Muito mais do que imaginamos. Então, querendo ou não, estamos rodeados, né, por uma assessoria espiritual, uma nuvem de testemunhas, que conta com a invisibilidade, mas com a vida, no sentido de pensarem, de desejarem, e como é que eles nos influenciam. A mecânica, né, a dinâmica mais clara é pelos nossos pensamentos. Então, quem quiser e puder, aqui no nosso canal, nós temos uma palestra sobre essa questão 459, demonstrando
como é que ocorre essa influência, como é que nós podemos, né, observar, como é que nós podemos distinguir quando o pensamento é nosso e quando o pensamento é de um outro espírito. Muitas vezes a gente acorda e fala assim, não tem por que eu estar com essa emoção ou com esse pensamento. Eu não estou com dor, não aconteceu nada, e de repente a gente se sente ali, não foi o que a gente poderia falar, sob uma influência. Quanto mais rápido a gente faça a percepção, mais rápido a gente pode utilizar um recurso, né? Recorrer a recursos para observar se é uma influência positiva ou negativa. Nós sabemos que a ausência do bem por si só já é negativa. Então a gente vai reparar esses pensamentos, né, que nos chegam. E depois, lá na 465, Kardec pergunta, né, com que fim esses espíritos imperfeitos às vezes induzem a criatura ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. A resposta. E isso lhe diminui o sofrimento? Não, mas fazem-no por inveja, por não suportar que haja seres felizes. E aí nós vamos reparar. O que é aquela criatura desencarnada que algumas pessoas a transformam, né, em santos, em anjos? Ela nada mais é do que ela era. Ela vai modificar de acordo com as suas decisões, com os seus comportamentos, né, com estudo, com meditação, pelo seu esforço. Não pelo fato de ser transferido do mundo material para o mundo espiritual, para a sociedade espiritual. Isso não faz a mudança da criatura. Então, se ela era uma criatura maliciosa, fofoqueira, maldosa, perversa, como ela continuará? Da mesma maneira. Então isso a gente tem que começar a compreender. Quem são, né? Como é que era a criatura? Certamente ela ainda está muito próxima daquilo que ela era, com as dificuldades e com as possibilidades também que ela possuía. Depois, lá na 467, Kardec pergunta, né, pode o homem eximir-se dessa influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. Pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, nós vamos ver que no nosso perispírito, como já falamos outras vezes, reside uma fonte fluídica, incessante, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, não é isso? E para o mundo espiritual, nós somos um livro aberto, porque o que eles estão observando? Esse fluxo constante de pensamentos. A gente consegue ficar sem respirar aqui no mundo terreno? Não. A gente consegue ficar sem pensar? Não. Como é que a gente respira? Inspira e expira. E os pensamentos? Eles saem, eles entram, eles saem, eles entram. Já repararam que a gente faz assim um processo? Então, na realidade, esses pensamentos que são colocados, né, são expressos através da fixação, né, digamos, uma pessoa que pensa muitas vezes sobre aquilo, ela vai tomando uma forma, né, a gente vai criando formas de pensamento. Então é assim que os espíritos leem, né, quais são, o que está atraindo ali, qual o nosso perfume, e eles serão atraídos por essas afinidades. Então a gente pode falar assim, poxa, mas por que eu estou atraindo esse tipo de espírito? Porque está, né, com afinidade. Ele fala, mas não faço isso. Repara os seus pensamentos, repara os seus desejos. Esse é o foco de atração dessa companhia espiritual. Não pode ser diferente. Então a gente vai começar a reparar que na realidade
Não adianta a gente expulsar esse espírito no processo que a gente fala de expulsão mesmo, né, que algumas pessoas compreendem, enquanto a nossa casa mental está favorecendo outros convites. E aí a gente vai lembrar, né, ela sempre lembra lá da nossa cozinha. A gente tem a nossa pia, a gente lava tudo, aí tem aquelas moscas lá demonstrando que ainda tem sujeira. Aí a gente pega lá nosso pano de prato, sai colocando mosca para fora de um basculhante, colocando mosca para fora de janela, a gente faz tudo. Daqui a pouco entra outras. Sai aquela e entra outras. E a gente passa ali o tempo todo limpando aquelas moscas para aquele ambiente, limpa aquela pia, só que a gente esqueceu de retirar o lixo que está em cima da pia. Tem lá o saquinho de lixo, né? Saindo todo aquele odor que é o atrativo. Ao fazermos isso, retirando essa fonte de atração, jogando fora e fazendo uma boa asepsia, o foco foi destruído. Então nós vamos reparar que saíram 3 moscas, entraram 5 diferentes, pode matar a mosca que vai atrair outra. Então, na realidade, esse foco das imperfeições, né, constitui a moral da criatura. Logo, uma pessoa que está obsediada, ela tem um foco pernicioso, digamos assim, né? Então reparemos que a parte dos espíritos de conseguir com que eles parem de obsediar uma criatura é possível até o ponto que a própria criatura que estava ali obsediada, subjugada, cuide do seu foco, cuide da sua parte moral. Se ela não fizer isso, aquilo vai ser o famoso enxugar gelo. Sai um, vem mais 7, né? Como aquela passagem que Jesus conta lá em Maria de Madalena. Então é isso que a gente tem que se compenetrar. Qual é a nossa parte a fazer? O que eu posso fazer? Modificar essa nossa moral. A gente vai buscar a prece, a vigilância, né? A gente vai buscar o socorro espiritual, o passe, o entendimento, entender a dinâmica. Bem, nessa situação principalmente, né, em relação a esses espíritos, nós vamos lembrar da lição de Jesus que nos ensinou a amar os vossos inimigos. No Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 12, o item 13, Kardec nos diz assim: amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e sem restrições o mal que nos fizeram. Então, amar os inimigos não é sentir por eles a mesma afeição que sentimos pelos amigos. Mas quando a gente já consegue olhar aquela pessoa que nos fez mal e não ter desejo de vingança, observá-lo como espírito, assim como eu, com suas dificuldades, com suas imperfeições e muitas vezes adoentado. E assim nós vamos nos afastando, né, das questões do nosso próprio ego, do nosso próprio orgulho. A gente sempre acha que as coisas são tão pessoais, mas muitas vezes a criatura está achando que está atingindo, mas ela está, ela mesma ali, muito adoecida. Nós vamos lembrar aqui nesse momento sobre a questão da vingança que vem à mente quando nos sentimos
ofendidos, agredidos, caluniados por alguém, a ideia da vingança. A vingança é uma das últimas fases de uma sociedade bárbara. É um dos últimos requisitos que ainda temos, mas que irá sumir. Ela é própria daquele tempo que a força bruta sobrepujava qualquer outra. Só que nós que aqui estamos caminhando das trevas para a luz, da força bruta para a força moral. Nós somos aqueles que estamos querendo modificar, não é assim? Nós estamos querendo modificar. E a gente começa a lembrar, foi para isso que eu reencarnei, para modificar certos pensamentos, certos padrões e vícios automatizados já de comportamento. Se alguém mal me fazia, eu fazia mal a outra pessoa. Então é um vício, comportamento que eu preciso quebrar com esse ciclo. Porque nesse momento eu estou reagindo. E quando eu reajo, eu chego ao nível instintivo do agressor. Eu me anima, é como se eu ficasse também com função, né, com instinto animal. E a gente não está mais aqui para soltar as feras, a gente está para evangelizar as nossas feras. A fera eu sei que tem dentro de mim. Então, toda vez que eu reajo, é como se eu entrasse na equivalência do outro. Só que eu já tenho condições de lembrar de Jesus nos dizendo assim: vigiai e orai. Repare que é vigiar primeiro, depois ora. Vigiar é ampliar esse poder de observação das minhas emoções, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Então aquele outro me chega, eu já sinto aquele descompasso no meu coração, na minha pressão, um calafrio. Ué, tem alguma coisa diferente, olha a vigilância entrando. Que pensamento é esse que está me chegando? Não é um pensamento de raiva. O outro atingiu o meu orgulho, certamente, lá os meus pensamentos, a minha vaidade. Ele está falando diferente de mim, ele está desprezando, enfim, o que ele está fazendo na realidade é problema dele. Mas como eu captei essa fala, né? Como eu utilizei, né, a bel prazer da vontade dele, o que eu permiti? Então é a hora que eu observo assim, na realidade, o outro ali é colocado pela lei para me demonstrar o quanto eu ainda tenho um baita de um ego, né? O quanto eu fico milindrado, o quanto me orgulho, o quanto eu tenho de vaidade. Olha como é que eu me destemperei. Olha, porque ele falou aquilo, olha como é que eu fiquei. Aí eu começo a me observar. Eu saio de dentro de mim, desse olho, que a gente pode dizer ali do furacão, e começo a observar. Olha lá como é que eu fico. O que ele está querendo é problema dele, olha bem. Mas o que eu estou permitindo é problema meu. Aí eu observei, ele me descompensou. Eu respiro e eu tenho direito, né? Isso é uma opção minha. Ou eu reajo e reforço aquilo que eu já tenho automático. Vou mostrar para ele como é que eu sei responder. Vou mostrar para fulano como é que eu também sei, tenho força física aqui. Vou dar um tapa nessa mesa. Enfim, eu vou utilizar um desses instrumentos que eu já conheço, que eu já muito bem conquistei de outras reencarnações. Isso é uma opção. Eu reforço esse comportamento anterior. Ou uma nova escolha. Eu não reajo, eu passo a agir. Olha como é que é diferente. Então eu vou escolher. Quando eu abro o leque de agir, olha como é que tudo se modifica. Não está automático. Automático estão os comportamentos anteriores. Nós estamos da treva para a luz, nosso pé ainda está lá no barro. Então é muito mais fácil mexer com o passado. Eu estou querendo outra coisa. Eu estou querendo quebrar esse ciclo de reação. Reativo, ser uma pessoa reativa. Eu quero quebrar esse ciclo. Então eu vou fazer uma nova opção por agir. Então é aquele momento, se a gente ainda tem, né? A gente respira e vai buscar algum recurso.
Aí a gente vai lembrar de Jesus, né? Vigiai e orai. Vigiei, observei, vi o quanto eu estou descontrolado, vi o quanto eu permiti que o outro mexesse comigo, vi o quanto meu ego está grandão ainda, vou entrar na oração. Meu Deus, me ajuda. Meus amigos espirituais, me socorram. Eu não quero mais pensar em vingança, eu não quero mais desejar mal ao outro, Senhor. Me tira dessa situação. Me dê suporte, me dê resistência, me dê fortalecimento para eu calar minha boca, para eu pensar em outra coisa, para eu não olhar esse irmão dessa maneira, para que eu não tenha essa má vontade com o outro. Olha quantas coisas eu vou pedindo. Então não é assim? É assim, nós vamos tendo essa possibilidade de agir dentro de um outro padrão, não mais aquele padrão animal, mas é o padrão do Cristo. É um padrão do Evangelho, que é uma outra faixa espiritual. Isso é uma opção nossa. É o momento de parar, pensar, resolver e buscar. Está automatizado? Não, está no manual ainda. Automatizado está outro. O futuro está no manual. Qual é o manual? O Evangelho. Novo Testamento está aí, todas as regras que Jesus nos ensina. Como é que Jesus trabalhou com isso? Então a gente vai começando a usar o nosso modelo, que é Jesus. E aí nós vamos lembrar aqui, nós colocamos aqui no nosso estudinho, pensar que num primeiro momento estamos por afinidade reencarnados no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações, onde encontraremos que tipo de habitantes? Homens ainda maus, perversos. E muitos deles serão um instrumento que a lei irá utilizar para nos submetermos às nossas provas, os nossos resgates. Muitas vezes não é pessoal. O outro, aquela criatura com nome X, quando ele vem ali para me perturbar, às vezes ele nem me conhece, ele só é um vigilante que a lei utiliza para, como ele é chegado a perturbar, ele é colocado ali na minha vida porque eu estou pedindo a Deus para desenvolver paciência, eu estou pedindo a Deus para desenvolver a fé, a esperança. Então o outro é um instrumento da lei para aquilatar até que ponto eu tenho essa conquista. Ele é só um instrumento da lei, como seria qualquer outra situação. Segundo ideia, estamos todos submetidos à lei do progresso, né? Se nós todos estamos submetidos a essa lei do progresso, sabemos então que o mal, ele é transitório, não será um estado permanente dos homens. Aquele que ainda vive na maldade, um dia reconhecerá, irá se arrepender, né, e progredir. Ele irá mudar e se corrigir e se tornará uma boa pessoa, um espírito bom. Assim como quem? Assim como eu. Se eu estou aqui até hoje, o que eu fui antes? É um espírito muito complicado. Olha quantas vezes no nosso automatismo a gente se conhece e percebe, nossa, olha o pensamento que me veio. Então, qual é o nosso passado espiritual? Será que nós fôssemos anjinhos, né, candurinhas, belezuras, a gente não estaria nem aqui, né? Se a gente está aqui estudando tanto, é porque a gente está num processo bem difícil, né? Por isso que a gente se aplica tanto para ver se a gente compreende, se a gente raciocina, se a gente vive na realidade, na nossa vida, esse entendimento com Cristo. A gente está aqui pedindo socorro. É esse o objetivo. Então esses espíritos são nossos irmãos, como nós fomos ontem. Eles ainda estão daquela maneira. A gente sempre pensa assim, ele está no tempo dele. A gente, quando vê um jovem com determinadas ideias muito românticas, aquela coisa muito... que a gente às vezes fala assim, nossa, como é que consegue ser tão romantizado, né? Umas coisas assim tão pouco objetivas. Enfim, a gente vai lembrar que um dia talvez já tenha sido assim.
Quando a gente vê uma criança ali brincando e ali entretido numa coisa que a gente olha e fala assim, ele está no tempo dele. É quando a gente começa a compreender essa questão do tempo. Está no tempo dele ser assim. Então esses espíritos são como crianças, estão no tempo deles. Também irão amadurecer, também irão passar pela perda dos sonhos cor-de-rosa para poder amadurecer, vão passar pelos sofrimentos. Então quando a gente começa a compreender que isso vai se dar. Mas nem por isso eles deixam de ser nossos irmãos, não é? E aí nós colocamos aqui a questão dos inimigos, a ideia da vingança. Que a vingança, ela é esse sentimento, né, que aprisiona a criatura a outra. Na realidade, quando você pensa em se vingar de alguém, ou quando você está com muita raiva de alguém, você se algema aquela pessoa nessa vida. E esse processo pode continuar para outras vidas. É isso que a gente tem que compreender. Quantos casos nós conhecemos de processos que começaram uma briga familiar, né, entre vizinhos, parentes e desencarnados, aproveitando-se ali do processo da invisibilidade, continuaram com as suas maldades, processos obsessivos e subjugações das criaturas. Reencarnam, voltam a desencarnar, cada hora é um perturbando ali o outro. Muitas vezes é obsessão de encarnado para encarnado e depois de desencarnado com encarnado. E aquilo vai, né? A gente vai ver que quem é aquele outro que desencarnou é uma pessoa que era, do jeito que ela era. A gente vai falar, mas quem é a vítima e quem é o algoz? O que adianta? Se estão todas duas ali no sofrimento, né? E tem que lembrar sempre que existiu uma causa anterior. Aquele outro que está ali sendo perturbador, geralmente, olha bem, geralmente não é de graça. Ele, muitas vezes, aquele que está sendo hoje vítima, foi quem ontem fez aquele sofrer, né? Até ele chegar a esse ponto. E a gente, quando essas pessoas chegam às vezes na casa espírita, quer dizer, mas quem é que tem razão? Sou eu ou esse que está me perturbando, né? Muitas vezes, quando conseguem resolver a situação ou numa mesa de socorro espiritual, a maioria dos casos são pontos de honra, pontos de vista, discrepância de ideias. E a gente fica assim impressionado, né? A que ponto que o orgulho mal direcionado nos leva a resolver o mal com o mal, pagar o mal com o mal. A gente não permite ser aquele que levou o último tapa. Lembra aquela brincadeira de criança? Que dá um selinho, aí o outro corta para dar outro selinho, aí fica um dando selinho no outro. Tem criança que fica brincando. Quem é que vai receber o último selinho e vai terminar? Quem deu o último selinho é o mais corajoso? Ou aquele que soube receber o último selinho é o mais corajoso? E ficar quieto. E aí a gente começa a lembrar que tudo isso tem data para começar. A gente pode até lembrar quando começou uma briga entre parentes, entre vizinhos, entre colegas de trabalho, mas a gente não tem como aquilatar qual a data de término. Às vezes a outra pessoa pensou que acabou, mas do coração do outro continua ali fomentando um ato de vingança. Então a gente não sabe da data para parar. Por isso, né, a gente vai lembrar por que Jesus condena a vingança e nos oferece o perdão como uma medida de profilaxia, né? Por quê? Para sairmos dessa ligação que nos escraviza por um tempo indeterminado com o outro. Quando a gente perdoa, a gente cria ali, né, produz uma energia que desfaz aquelas ligações. Olha que interessante, toda vez que você perdoa um coração sincero, aquela energia dissolve aquela corrente. Então é como se fosse ali uma tomada, né? Com aquelas duas pontinhas entrando ali no plug. Ele vai, pá, faz a ligação com o outro.
Um faz mal, o outro faz mal e está ali levando carga elétrica. Na hora que a gente perdoa, a gente sai, a gente pode dizer, né, que a gente não fica mais exposto à influência do outro. E o outro, isso é outro problema dele, ele não consegue mais atingir. Nós, quando renunciamos a esse pensamento de vingança, de raiva, de ódio, né, a gente passa para uma outra faixa de vibração e de influência. A gente sai dessa faixa aqui, vai para uma outra faixa mais elevada. E a gente vai ter, né, amigos espirituais ali nos ajudando, torcendo, vibrando para que a gente saísse daquela situação por conta própria. Emmanuel, com muita propriedade, diz, né, que o ódio é o amor que enlouqueceu. E a gente vê o quanto isso é verdade, né? Quantas situações que as pessoas diziam que era amor, enlouqueceu porque não é um amor no sentido cristão da palavra, enlouquece. E como ele não consegue ter posse ou dominar, ele passa a perseguir, né? Então assim passamos a aceitar com resignação as nossas provas, lembrando, né, que é preferível ser ferido do que ferir, ser enganado do que enganar o outro, né? É preferível. Então a gente lembra que nós recebemos as nossas vidas como se fosse assim um novelo, eu sempre falo isso, um novelo organizadinho, né? E a gente sai por essas encarnações fazendo uma série de nó. A gente vai fazendo nó nesse novelo e aí a gente volta para a vida, a gente recebe esse novelo de volta, cheio de nó, para nos dizer assim, agora desfaz esse nó, reencontra essas pessoas aí para desfazer o nó. Nossa, que trabalheira que é. A gente vai para ter uma fila de gente esperando a gente para desfazer um nó, não é? Aí quando você encontra um outro bicudo, você pensa assim, eu vou apagar logo o meu bico, eu não quero mais nó nenhum. Menos um nó na minha vida. E aí por isso que a gente vai reencarnando. Hoje eu olho, se eu pudesse voltar a umas décadas, eu teria diminuído tantos outros nós, mas não fui capaz. Eu sei que esses nós estão me aguardando. Mas hoje a gente já vai ficando mais esperto, né? Pelo menos observando as situações, vê que aquilo ali já não está indo bem, a gente já percebe e pensa assim, não quero outro nó na minha vida, menos um nó. Então, vou usar aqui de mansietude, vou entrar em prece, vou sair dessa proximidade, vou me afastar muitas vezes dessa relação, que talvez eu não consiga responder de uma forma tão agradável. Eu me conheço, então a gente começa a se observar e também a se amar, não se desejar mais tanto mal no futuro. Olha como é que é diferente essa possibilidade. Agora, quanto a esses espíritos, né, na casa espírita, eles são trazidos, eles são, conversa-se com eles são levados para um socorro, para um atendimento, é colocado a possibilidade de um caminhamento para eles. Abre-se para ele N possibilidades de trabalho, de crescimento espiritual. Às vezes o espírito pergunta, mas e o outro? A gente fala, mas agora o momento é seu. É demonstrar para aquele espírito que não é só ele ser retirado, não. Porque tanto um quanto o outro estão vinculados. Não tem certo. Em determinado momento não deu certo. Mas não adianta. Todas essas arestas um dia terão que ser transformadas em laços de afeto. Então a gente demonstra para esse espírito, né, que está sendo atendido, que é ele que tem agora que cuidar dele. Quanto tempo ele está perdendo em função de perturbar o outro, de fazer a vingança com as próprias mãos na vida do outro. Entrega para Deus. Cada um vai ter que dar conta das suas contas. Todos temos as consequências. Então é quando você mostra para aquele espírito que
que ele, na realidade, quando está atormentando aquele outro, é ele que está perdendo o tempo, ele está se envenenando, ele está criando mais problemas para ele pela falta de resignação que ele teve, pela falta de confiança que ele está tendo na lei de Deus. Ele mostrar para ele que ele é amado, que ele é um irmão querido, que ele tem um mundo de opções de crescer e de progredir. Então você demonstra ao outro que o outro não é só ser expulso, é aberto outra possibilidade de um encaminhamento. E muitos, aceitam e prosseguem caminhando em novas propostas. Às vezes, a casa espírita recebe uma pessoa com um processo obsessivo, atende aquela pessoa, oferece para ela o encarnado, que está ali. O estudo, a prece, o passe, água fluidificada, enfim, os recursos que a casa espírita tem abundantemente, o trabalho no bem, para que ela fique sob aquela vibração espiritual da cura. E o espírito encaminhado para o socorro espiritual, abre-se para ele um leque, como nós conversamos aqui, de possibilidade de crescimento. Ele também vai participar de estudo, ele também vai participar de novos projetos, ele vai querer entender como é que aquilo ali se deu, aquela situação, entender por que ele está desencarnado, como é que aquela situação acontece, enfim. Quantas vezes, nós sempre repetimos isso, o espírito, o desencarnado, o tal do obsessor, continua na casa, trabalha, se filia, melhora a vibração dele, e aquele encarnado que era o sofredor, não continua, vai para a rua e vai com aquele foco que ele possui dentro dele, o que vai acontecer? Vai encontrar outros espíritos piores e vai voltar com a mesma situação. Reparar? Então não adianta expulsar. Quando a pessoa fala, eu vim aqui para expulsar esse espírito que eu sinto perto de mim. Você vai expulsar, a gente vai evangelizar tanto o encarnado como o desencarnado. Mas esse processo de evangelização é fácil? Não, não é fácil. Porque não adianta ficar decorando, algumas pessoas falam, decorando versículo de Bíblia, decorando questões. Quando você busca realmente vivenciar. Então você vai ter todo o anteparo espiritual para que aquilo ali aconteça. Então é um trabalho muito rico, é um trabalho muito bonito, é um trabalho de acolhimento, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Porque nós ontem estávamos como desencarnados. Quantos de nós fomos socorridos nessas mesas, a esses espíritos? A importância desse trabalho, nas casas espíritas. Portanto, encerramos por aqui, dando continuidade no próximo estudo, mas de alguma maneira começamos a compreender o quão complexo, Poderíamos dizer para Tadeu que não é tão simples expulsar, que o objetivo é evangelizar, assim como cada dom conquistado não pode ser passado pelo outro através de osmose. É uma conquista da alma. Todas as nossas capacidades foram conquistadas, todas. O que quer que seja que olhemos e falamos, gostaria de ter, saímos para desenvolver, com esforço e trabalho, com a certeza dessa vitória. Que Deus nos ampare a todos, encarnados e desencarnados, com a certeza no amor de Deus, infinito na sua misericórdia, acolhendo a todos nós com novas propostas, novas possibilidades, novo recomeçar, novas reencarnações. Muita paz a todos. Graças a Deus.